E quase que vai ao encontro do que vamos falar com a Tânia, já uma cara sebejamente conhecida da temporada anterior, que é a nossa consultora, de certa forma, que nos ajuda a perceber, porque estudou, fez muito trabalho de investigação na área do estudo da educação e da aprendizagem eficaz, já deixou alguns conceitos no ano passado e agora começamos da melhor forma. Estamos no início do ano letivo, à altura, não diria de começar do zero, mas estabelecer novos objetivos para as crianças e para os pais, não é? Tânia Fernandes, lindíssima como sempre, é um gosto de receber. Boa noite, Sofia, Boa mais noite, uma vez. Agradeço o convite em cá estar, continuar a fazer parte deste programa e, claro, estar aqui contigo com essa boa disposição e sempre sorridente. Claro que hoje vamos falar um tema um bocadinho diferente daquilo que temos vindo a falar, realmente sobre as dicas a ter em conta, principalmente a escola começou recentemente e para obter sucesso escolar há que pensar logo no início. A escola começou sensivelmente ao mês e claro que no início há sempre preocupações por parte dos pais, assim como por parte dos alunos. No momento inicial sabemos que os pais andam muito preocupados com a gestão do horário, saber conciliar o seu horário com o horário dos filhos, porque muitas vezes têm muitas atividades, as explicações, a academia, o horário escolar, as atividades esportivas. E claro, conciliar tudo isto nem sempre é tarefa fácil. Por outro lado, para as crianças mais pequeninas, o início do ano escolar cria sempre uma certa azáfama e uma certa euforia, porque não sabem às vezes quem vão encontrar lá na escola. Principalmente os mais pequeninos, que às vezes transitam de uma educação pré-escolar e vão para um primeiro ciclo, é uma primeira etapa na escolaridade formal. Pois. É muita mudança. E claro que é importante perceber também e preparar as crianças nesse sentido. O que é que vão encontrar daqui para a frente numa escolaridade formal, assim como os meninos maiores, os mais crescidos. Por exemplo, no segundo ciclo, em que há uma alteração de escola, uma mudança de ciclo que é bastante grande, nomeadamente mais professores, mais disciplinas. A exigência também. Claro, e o nível de exigência também vai aumentando. E claro que isto faz toda a diferença na vida do aluno. Claro. Quando preparamos este conteúdo para hoje, achei muito importante e eu acho engraçado esta partilha convosco aí em casa, que é o conceito que a Tânia nos deixou, que é estabelecer objetivos para os pais e para as crianças e para os jovens. É importante estabelecer objetivos, mas execuíveis, não é? Portanto, se não teve o aproveitamento que pretendíamos no ano anterior, vamos a passo a passo, não é? Passar, se era um aluno muito negligente, que não tinha grande aproveitamento, esperar que seja um excelente. Quer dizer, aí estamos, se calhar, a criar expectativas demasiado altas e pode gerar frustração, não é? Claro que sim. Às vezes, muitas vezes o que acontece é mesmo isso. Às vezes os pais têm expectativas muito altas em relação à criança, em relação ao aluno, mas temos que analisar sempre as competências, as capacidades de cada um com as suas peculiaridades individuais. Cada criança, cada aluno é diferente um do outro. Nós não podemos dizer que alguém é igual a outro, porque tanto isso que depois serão implementadas as medidas educativas mais ajustadas a cada caso. Por isso temos que deixar, como nós dizemos, vamos deixar o barco andar de acordo com as competências e as capacidades individuais de cada um deles. Vamos então ficar com a primeira imagem das dicas para obter sucesso no ano escolar, pode ser? Sim. Vamos mostrar então a primeira imagem. Isto aqui sintetiza, de certa forma, o que pretendemos numa primeira fase, não é? Sim, numa primeira fase é importante, atendendo, começar logo no início que começou o ano escolar. Sensivelmente começou ao mês, mas neste momento não é tarde, ainda vamos a tempo. E isto é impreterivelmente importante a ser aplicado desde o início do ano, durante todo o ano, até o fim do ano escolar. Temos aqui numa primeira imagem o relógio. O relógio é fundamental para determinar horas para dormir e horas para levantar. Nós sabemos que há crianças que entram bastante cedo na escola, por exemplo, às 8 horas, 8h15, e deitam-se às vezes muito tarde. Isto vai se repercutir a nível do ritmo de trabalho, na aprendizagem, na atenção, concentração e, claro, no seu rendimento. O ritmo de trabalho é realmente muito evidente. Temos, inclusivamente, crianças que às vezes até adormecem dentro da sala. Pronto, e isto faz-nos repensar realmente que quantidade de tempo que a criança esteve a dormir. Será que foi o tempo suficiente? E deve ser o mesmo para todas as crianças? Não, isto varia de idade para idade. Por exemplo, uma criança em idade escolar, dos 6 aos 12 anos, deve dormir entre 9 a 12 horas. Uma criança, por exemplo, um jovem já dos 14 anos aos 17, aqui já tem que dormir entre 8 a 10 horas. Claro que isto é dísparo. Estamos a dizer que no máximo 9 horas já deviam estar todos. Exatamente. Claro que isto depois vai influenciar
facilitar a aprendizagem na escola. A criança está mais cansada, demora mais a realizar as tarefas, o ritmo de trabalho mais lento, e claro que a atenção, concentração e assimilação de conteúdos também ficam comprometidas. Nesta fase já não fazia a sesta. Claro, obviamente que sim. Claro, os mais pequeninos. Mas estamos aos 6 anos, já não há cesta claro nesta não, fase. Não. Portanto, temos que ter uma noite Exatamente. mesmo rica de sono e de repouso. Claro, depois temos ali, pronto, a lei do alimentação. A alimentação. A criança deve sair de casa sempre com o pequeno almoço, deve tomar sempre o pequeno almoço. Uma boa granola, como tínhamos ali, pronto, não era? Exatamente. Tudo se conjuga, a nossa produção. Pois é, e claro, uma alimentação saudável, sempre variada, de forma que a criança também consiga se concentrar na escola, porque se a criança não comer, vai se queixar que tem fome e não consegue estar concentrada a realizar as tarefas. Não menos importante é também realizar, após um dia de escola, fazer uma revisão dos conteúdos que foram trabalhados. Não estamos a falar em trabalhos de casa, mas, por exemplo, há sempre tarefas que podem estar relacionadas com a escola. De um exemplo concreto, às vezes tarefas muito simples, a realização de um acróstico, as sopas de letras, as palavras cruzadas, por exemplo, a leitura e a interpretação de uma receita e a ajuda na cozinha com a mãe, fazer um bolo ou fazer o jantar. Pronto, são pequenos truques que acabam realmente por fazer uma recapitulação daquilo que foi trabalhado na escola. Até mesmo os mais pequeninos, nós podemos até pedir para fazer uma ilustração do que se passou na escola, ou as emoções sentidas durante aquele dia, como é que se sentiram hoje, e realmente retratar através de uma ilustração. Pequenos truques, pequenas dicas que acabam também por envolver os pais e estabelecer esta parceria escola-família. O vínculo e trabalhar a abstração. Exatamente. A capacidade de largar o concreto, claro, que às vezes esquecemos, não é? Estamos tão ligados às tecnologias. Vamos ao próximo quadro, o tempo já vai fugindo das nossas mãos. Mais umas dicas aqui para obter este Temos sucesso. aqui uma mochila que retrata realmente arrumar na véspera a mochila com material escolar para o dia seguinte, não estar de manhã preocupado qual a disciplina que eu vou ter hoje, não o que é que eu tenho que arrumar. Claro, depois vai esquecer. E quando eu falo na mochila, nos livros, nos cadernos, nos livros de atividades, mas também, acima de tudo, para a prática, por exemplo, desportiva, levar a indumentária desportiva para a prática daquela disciplina. Mesmo que a expressão musical, se tem música, tem que levar, por exemplo, a flauta, tem que levar o caderno, pronto, ou algum material que seja pedido pelo professor desta área. Ou seja, não pode ficar de maneira alguma esquecido, tal como a educação tecnológica, a educação visual. Os pais prepararem com os filhos, claro, o material. Mas o mais importante é que vamos incutindo desde o início, que seja a criança também a organizar o seu material, de forma também que ganhe maior autonomia, também para a vida prática do dia-a-dia, não estar tão dependente dos pais. Boa dica. Depois temos ali o calçado, também preparar a roupa, o vestuário e o calçado. Não é estar de manhã, o que é que eu vou vestir hoje? Quais os sapatos? Ou qual a roupa que eu levo? Às vezes isto acaba por causar algum desconforto de manhã, alguma insegurança, alguma agitação, porque, olha, e às vezes nós não temos um estado de espírito que queremos levar aquela roupa. O tempo também não ajuda. Pois, tempo, também, às vezes, obviamente que sim, às vezes temos as condições atmosféricas alteradas, que é o caso desta altura. Vamos de chinelos, olha, está a chover. Pois, mas realmente é importante termos em conta realmente a preparação do vestuário e do calçado sempre com antecedência, de forma a também não criar aquela agitação matinal e o stress, para que a criança não vá para a escola, também já com esta agitação e com esta ansiedade, depois vai-se repercutir a nível do seu desempenho e da sua concentração no momento de trabalho. Claro. E ainda temos mais este quadro, não é, das atividades? Temos aqui o quadro que é relativamente ao calendário escolar e às interrupções letivas. Este realmente é um alerta que eu faço a todos os pais, espectadores que estão em casa, ter especial cuidado na marcação das férias, nos fins de semana prolongados, ter atenção realmente a este período de interrupção, porque às vezes as crianças acabam por faltar à escola num momento que é fulcral aquela aprendizagem, que depois tornar-se-á cumulativamente com outras, e a criança poderá perder esta matéria e não vai assimilar. E aqui as dificuldades podem começar a surgir e depois vão se tornando mais cumulativas. Para que isso não aconteça, é importante que os pais tenham atenção a este calendário escolar, às interrupções. Mesmo os mais pequeninos. Dos mais pequeninos aos mais velhos. Claro que sim.
Não, mas digo os mais pequenos que às vezes pensamos, ainda não tem assim bem testes, ainda não é uma altura determinante, mas são rotinas. Sim, e dou um exemplo concreto. Por exemplo, no primeiro ano de escolaridade, no primeiro ciclo do ensino básico, é a idade que a criança começa com a aprendizagem da leitura, da escrita e pronto, com os conceitos matemáticos. Se a criança falta ali uns dias, foram trabalhadas algumas letras, alguns fonemas, não ficaram ali depois bem sedimentados e, claro, a criança quando volta já ficou aquela gralha. Ou seja, para fazer esta recapitulação de matéria que perdeu e depois está a dar nova matéria, às vezes é muito confuso e não é tarefa fácil. E há a tal quebra das rotinas. Pois é. É importante termos rotinas, não é? Claro que sim. E em relação às atividades extracurriculares, és apologista ou estamos a sobrecarregar em termos energéticos esta criança? Pronto, isso é um tema que realmente também me suscita muita curiosidade porque, e tenho vindo a falar também sobre esse tema, porque realmente há pais que colocam as crianças em muitas atividades extracurriculares e as crianças depois ficam cansadas e claro que isto depois reflete-se no trabalho da criança. A criança está cansada, já não tem tanta vontade para escrever, claro, para ler. O rendimento é completamente diferente. Tentar dosear muito bem as atividades extracurriculares, mas também a ter atenção, acima de tudo, aos interesses da criança. Às vezes nós colocamos em muitas atividades e às vezes até nem é o interesse da criança. Por exemplo, a prática, tocar um instrumento musical é realmente importante. A música acaba por trazer repercussões bastante importantes no desenvolvimento da criança, a nível linguístico ou a nível de concentração. Mas a criança tem que querer, não é? Claro. Não são as nossas expectativas. Exatamente. Que às vezes também cometemos este erro, pois não é? Por mais que queiramos o melhor para os nossos filhos, não podemos projetar para eles os nossos desejos e as nossas vontades. É verdade. Portanto, essa é uma excelente dica, ver também o que é que a criança gosta, porque assim não custa tanto. Claro que sim. Vimos estas meninas aqui com todo o brio, como se fossem umas profissionais a dançar. Gostam. Pronto, aqui há o gosto, há o interesse, ou seja, a motivação intrínseca para fazer esta prática, tal como a ginástica rítmica, tal como o instrumento musical que acabei de falar, que acaba realmente por influenciar depois todas as outras as áreas. Quando a criança se sente motivada por uma área extracurricular, é realmente importante apostar nessa área, porque a partir dali outros frutos nós conseguimos extrair e realmente a criança irá florescer de um outro jeito. E também eu sei que vieste no verão dar algumas dicas, porque no verão não quer dizer parar com tudo. Claro que não. É criar ainda algumas rotinas também de leitura, não é? Sim. E hábitos. Sim, claro que sim, a leitura é muito importante porque acaba por extravasar todas as áreas do conhecimento e nós sabemos que a criança depara-se com a leitura no português, na matemática, no estudo do meio, na história, na geografia, nas várias áreas e realmente às vezes não é tanto estar ali a realizar tanto um livro maçudo de tarefas de revisão de escola, mas também fazer esta leitura que acaba por também levar a criança ao mundo imaginário, ao mundo da fantasia. E isto realmente leva a criança a outro desenvolvimento da sua criatividade e realmente da fantasia e do mundo mais lúdico e do fantástico. As crianças são mesmo esponjas. Obrigada por este muito momento, obrigada, Tânia. Sofia. Aqui a nossa convidada, que é uma estudiosa da área do ensino e da aprendizagem eficaz.